Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que estamos a caminho com Filipe. Então, que nós convertamos os nossos corações para que a palavra de Deus não seja estéril na terra da nossa fé, mas produza frutos, porque nos colocamos à escuta. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água que impede, eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que a fé e a aceitação vem pela disposição em bem ouvir. Então, um relato tão singular de Atos dos Apóstolos, esse capítulo pra gente, capítulo 8, é um exemplo maravilhoso do caminho da missão. Então, o Senhor ressuscitado é apresentado a um estrangeiro que, aberto à palavra, aceita o batismo do apóstolo. Então, é um grande ensinamento para nós, a fim de que tenhamos a cada dia os nossos olhos abertos pela riqueza da Escritura. Então, o relato tem grandes semelhanças com o episódio de Emaús, que é caminho, conversa, escrituras, parada, e desaparecimento daquele que se conheceu na estrada. Então, que a gente possa realmente, sempre cada vez mais também, dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, que a gente possa dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 44 a 51. João capítulo 6, versículo 44 a 51. João capítulo 6, versículo 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, essa leitura do Evangelho hoje, né, mostra pra gente, né, que a palavra abre os olhos. E a catequese e o testemunho ajudam, né, enormemente nesse processo também. Né? Então, Jesus ele fala aqui em São João: todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Então, tal ensinamento recupera com grandes luzes o episódio de Filipe, né, e o lança até os nossos dias como compromisso e aviso. Então, eis que também nós estamos na linha desse ensinamento e assim comungamos da vida do Senhor ressuscitado para levá-lo a todos os corações e mentes que se abrem para Deus. Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais nos alimentarmos desse pão vivo, né, que é o Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais dar testemunho também desse pão vivo, né, e nos alimentarmos sempre cada vez mais da palavra de Deus, nos alimentarmos sempre cada vez mais do Evangelho de Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.